Beleza, então. Então vamos embora, vamos seguir. Então, o experimento é sobre dilatação térmica, só para a gente entender que a dilatação térmica ela ocorre nos corpos devido à variação de temperatura. No caso da dilatação, é quando há um aumento da temperatura, né? Então, um corpo qualquer, ao ter a sua temperatura variada, né, ou aumentada, né, ou aumentar a temperatura, o que vai acontecer é que as partículas que compõem esse corpo tendem a aumentar o grau de agitação entre elas, né, ela vai começar a agitar mais, a energia cinética delas aumenta, e esse aumento dessa vibração, né, da intensidade de vibração dessas moléculas, faz com que ela promova uma dilatação nesse corpo. Tá? Então, todos os corpos aí sofrem essa dilatação que é proporcional aí à variação de temperatura, tá? A gente vai trabalhar aqui, essa dilatação ela pode ser linear, superficial e volumétrica, ou seja, linear é quando eu tenho um corpo que só tem uma dimensão, vamos pensar, não é exatamente esse. Sim, isso acontece nos fios dos postes, sim, Juan, acontece sim. Isso acontece em diversas situações do nosso cotidiano. Um exemplo muito simples que acontece para quem tem, por exemplo, teto com gesso, né? Faz aquele teto rebaixado com gesso, sei lá, alguma coisa parecida com isso. Aqui na minha casa tem a sala, esse teto, e você ouve uns estalos, vocês já devem ter ouvido isso daí, a casa estralando, né? Você dá coisas de madeira, também acontece isso. É por causa da dilatação, às vezes o tempo aumenta a temperatura demais, depois resfria, ou as lâmpadas estão acesas, por exemplo, tem umas lâmpadazinhas acesas, fica lá um tempão acesa, daí você desliga para ir dormir. Aí quando vai esfriando, aquela estrutura vai diminuindo de novo, ela dilata, depois ela vai diminuindo, drywall também, isso mesmo. É por isso que os móveis estalam, porque você tem, por exemplo, você fica durante o dia com uma temperatura, aí depois à noite, né, normalmente a gente tem a tendência da temperatura diminuir. Quando ela diminui, aquela estrutura começa a diminuir e essa variação aí causa uns estalos, é isso mesmo, tá? Então, isso acontece. Porta, na minha casa tem uma porta aqui que ela é temperamental também, depende do ambiente, ela abre bem e depende do tempo ela não abre. Quando tá mais calor, o dia tá mais quente, ela começa a pegar no batente ali. Quando tá frio, ela funciona bem. Vou enviar esses slides da aula hoje sim, Davi, tá bom? Então isso ocorre em diversas situações, tá? Então, se você aumenta a temperatura, você tende ao corpo a dilatar. E essa dilatação, obviamente, não é tão perceptível assim a olho nu, né? A olho nu a gente não consegue perceber uma dilatação, e essa dilatação, normalmente, ela é bem num grau pequeno, mas ela ocorre e ela vai interferir em muitas situações aí, em muitos casos, né? Os exemplos mais tradicionais que a gente usa quando se constrói os viadutos, por exemplo, uma ponte, vocês já passaram de carro sobre uma ponte, você vê que entre as placas ali sempre é deixado um vão ali, né? Porque aquele concreto que formou a ponte, né, que eles colocaram ali, ele sofre dilatação. Então, se eu colocar um encostado no outro, quando dilatar muito, aquilo pode rachar. Trilho de trem também tem que ser pensado nisso. Mesmo os tetos aí, que são os tetos rebaixados de gesso, se você perceber, não sei se vocês já viram, quando é o teto inteiro, eles fazem do lado da parede, eles não grudam o teto na parede, né? Eles não pregam o teto direto na parede. Tem um vão ali entre a parede e o teto, porque é o vão de dilatação mesmo. Então, Bruno, pode até existir
isso daí no circuito, né? Você gera calor pela resistência elétrica e há uma dilatação, mas normalmente eu acho que não se. Depende que tipo de circuito a gente está falando, mas eu acho que não interfere tanto no tamanho assim, porque ele é proporcional ao comprimento inicial, ao tamanho inicial. Se ele é muito pequeno, e você vai ver que o coeficiente aí de cada material de dilatação ele é baixíssimo. Então, eu acho que não interfere. Tudo que existe dilata? Basicamente sim, sofre uma pequena dilatação. Essas dilatações são muito pequenas, tá? Mas em alguns casos elas podem ser percebidas e elas são usadas, né? Alguns mecanismos se utilizam mesmo da dilatação térmica. Por exemplo, alguns alarmes de incêndio, tem alguns elementos que você tem lá uma plaquinha que quando aquece ela dilata, quando ela dilata ela faz o contato ligar e toca o alarme, por exemplo. O disjuntor, ele trabalha com também essa propriedade do calor, passa a corrente elétrica a mais ali, ele esquenta, ele dilata e o circuito é desligado. Não vou trazer aqui o mecanismo inteiro, mas tem uma maioria dos corpos aí sofre dilatação. A água tem uma variação diferente aí, um elemento que tem uma característica, um comportamento que a gente chama de comportamento anômalo. Tem alguma diferença aí, mas a gente não vai falar disso aqui. Vocês vão ver isso depois em termodinâmica e tal, tá? Mas basicamente para a gente aqui, o que vai interessar para a gente é que os objetos se dilatam e a gente pode estudar o que a gente chama de uma dilatação linear. Então, o que é linear? Vai um fio, assim, eu tenho esse fio aqui. Ele vai dilatar, como o comprimento do fio é muito maior do que as outras dimensões, né, que é o diâmetro e tal, o que vai interessar para a gente nesse fio é a dilatação só do comprimento, porque ele pode até dilatar no diâmetro aqui, mas isso vai ser tão imperceptível que não faz muita diferença calcular. Então a gente se preocupa com o comprimento. Então, objetos, corpos, que o comprimento seja muito maior do que as outras dimensões, a gente vai trabalhar com a ideia de dilatação linear, só no comprimento. Mas essa dilatação também pode ser superficial. Por exemplo, se eu pegar essa folha aqui, ó, ela tem a superfície, né, uma área. Então a gente vai trabalhar a dilatação. Essa folha, lógico, não vai dilatar muito, né, mas se fosse uma placa de ferro, alguma coisa assim, então eu vou ter uma dilatação nessa dimensão e uma dilatação nessa dimensão. Então eu tenho uma dilatação da superfície, né? A superfície vai dilatar. E aí a gente faria a ideia da dilatação que a gente chama de dilatação superficial, pensando na área. E, claro, tem a dilatação volumétrica, que eu poderia pegar esse líquido aqui, né, a água que está aqui, e aumentar a temperatura dela, ela vai sofrer uma dilatação, o volume, né, em todas as dimensões vão dilatar, eu tenho uma dilatação volumétrica. O nosso experimento vai trabalhar a dilatação linear, tá? Linear. Deixa eu só voltar aqui, porque está essa dilatação linear, ok? Então, como é que a gente define a dilatação linear? Eu tenho um objeto onde ele tem o comprimento como sendo a dimensão principal, aí, né? Maior dimensão. Então, uma barrinha. Vocês vão trabalhar com... no laboratório, né? Se a gente fizer lá no laboratório mesmo, vai ser um tubinho bem fininho, assim, comprido, tá? De, sei lá, não sei se chega a 1 metro lá. Mas é um tubo de metal bem comprido, que tem um comprimento inicial L0. Então ele tem um tamanho a uma determinada temperatura inicial, que é o comprimento. O Daniel, eu vou corrigir a sua frase aqui, tá? A dilatação, então a gente pode ter uma dilatação do objeto quando ele é submetido a uma temperatura maior. Quando a temperatura dele aumenta,
o tamanho dele aumenta, ele dilata. Eu posso ter o contrário, eu posso ter um objeto a uma determinada temperatura, se eu resfriar ele, a temperatura dele diminuir, ele não vai ter uma dilatação, ele vai ter uma contração, né? Ele vai diminuir o tamanho. Mas a forma de calcular é a mesma, tá? O jeito de calcular, matematicamente, é a mesma coisa. Eu aumento a temperatura, dilata, se eu diminuo, ele contrai. Tudo bem. Aqui, o que você colocou, eu acho que imagino que não seja exatamente isso que você queira falar, mas você colocou, muda o estado do mesmo. Na verdade, não muda o estado, né? Muda só a dimensão, né? Porque se for, eu entendi. Mas não é... Ele vai mudar de dimensão, aumentar ou diminuir as suas dimensões de acordo com a variação de temperatura. É isso mesmo. Tá, então, ó, ele tem um determinado comprimento inicial quando a temperatura inicial for um valor. Se eu submeter ele a uma variação de temperatura, ele aumentar essa temperatura, ele vai passar a ter um comprimento final. Um novo comprimento, porque houve uma dilatação, ó, um ΔL. Esse ΔL é o que ele sofreu de dilatação, né? Essa dilatação, então, vai ser o comprimento final menos o inicial, ok? Isso aqui até aqui tranquilo. Mas a gente pode calcular essa dilatação através dessa equaçãozinha aqui, ó. A dilatação térmica, então, ela depende do quê? Do comprimento inicial desse corpo, né, nesse caso aqui. Esse alfa, o que é esse alfa? A gente vai chamar esse alfa de coeficiente de dilatação linear, tá? Então é o coeficiente de dilatação linear. O que quer dizer isso? É uma propriedade de cada material. Então, por exemplo, o ferro tem o seu coeficiente de dilatação linear, o aço tem outro, o cobre tem outro, o plástico tem outro, o acrílico tem outro. Não importa, cada material dilata, sofre essa dilatação, né, essa variação no comprimento, de uma maneira. Depende da estrutura que é formada, a estrutura de ligação química ali, molecular, atômica, de cada um desses materiais. Então, cada um vai ter um coeficiente de dilatação, tá? Normalmente esses coeficientes são tabelados, tá? Então não tem... vocês não precisam decorar coeficiente de dilatação de nenhum material. Não existe isso daí. Vocês vão, normalmente, vocês vão receber isso tabelado ou, como vai ser no laboratório, vocês vão determinar ele experimentalmente e depois comparar com uma tabela, falar assim, opa, esse que a gente calculou tanto e os tabelados são esses. Então esse material que a gente fez aqui deve, sei lá, cobre ou ferro, não sei, alumínio, tanto faz. O L0, o Maurício, seria o comprimento inicial, a uma temperatura inicial, né? Então, eu tenho lá, a temperatura ambiente é 20 graus Celsius. Eu vou lá e vou medir o comprimento. A 20 graus Celsius, o comprimento dele é tanto, 1 metro. Aí eu aqueço essa amostra aí para 60 graus Celsius. Aí aqueceu até 60 graus Celsius, eu vou lá e obter o comprimento final, então, a uma nova temperatura, tá? O alfa, então o L0 é o comprimento inicial. O alfa é o coeficiente de dilatação. É uma propriedade de cada material. O alfa, tá? Cada material tem o seu coeficiente já determinado, experimentalmente, tabelado e tal, que é o coeficiente de dilatação linear. O delta θ é a variação de temperatura. É o quanto a temperatura variou. Eu tenho a temperatura inicial, onde eu tinha o comprimento inicial, depois eu tenho uma temperatura final, onde ele passou a ter um novo comprimento. Então, o Δθ é a variação de temperatura. Tá, o alfa aqui, coeficiente de dilatação linear, Δθ, variação de temperatura. Aqui, ó, eu tenho uma dedução de uma nova forma da gente calcular aqui, mas eu gosto dessa expressão aqui, eu acho ela mais simples de usar. Mas a gente pode, substituindo uma na outra aqui, ó, colocar
LF, né, que é o comprimento final, menos o L0, é igual a L0 alfa vezes delta teta, que é a variação de temperatura. Passa para lá, o L0, e a gente tem essa outra expressão que já me dá o comprimento final, tá? Essa daqui me dá quanto variou o comprimento, e essa daqui já me dá qual é o comprimento ao final para uma determinada variação de temperatura. Tudo bem? Tanto faz qual fórmula vocês vão usar, tá bom? Uma preferência, é a mesma fórmula, basicamente, é só... Sim, sim, se a gente for fazer lá o laboratório, na aula de laboratório, eu ponho lá para vocês essas fórmulas, né? Mas eu já estou passando elas aqui para a gente adiantar e já ter esse roteirinho já pronto no dia que a gente for fazer o experimento, imaginando que a gente vai fazer, tá? Agora eu já não posso garantir mais nada, tá? Não tem como a gente garantir que a gente vai fazer, mas a gente está trabalhando com essa hipótese, pelo menos até agora, tá? Aqui, ó, só uma forma gráfica aqui da gente falar. Alguma chance da gente não ir ao laboratório? Né? Não tem como descartar essa chance também, a possibilidade de se resolver falar, ó, não vai fazer isso, não foi liberado, por vários motivos pode acontecer. Se isso não acontecer, a gente vai traçar um outro roteiro aqui e a gente vai tentar fazer pelo menos parte desses experimentos aqui via Zoom aqui, a gente dá um jeito, faz algum simulador, alguma coisa assim, tá? Vamos tentar. Mas pode acontecer. Vamos esperar. Vamos ter que esperar pelo menos esses 15 dias agora. A gente vai ter que esperar para surgirem novas resoluções aí. Ó, graficamente, ó, se você pegar aqui o ΔL, né? Ele está aumentando a temperatura. Eu tenho uma variação aqui. E o delta teta, né? Ó, se você for para essa equação aqui, ó, o coeficiente angular aqui vai ser ΔL sobre delta teta, né? Você corta aqui, você consegue tirar o L0 alfa. É só para a gente também entender aqui se a gente for trabalhar graficamente com esses dados. Tá? Mas sabendo essas duas fórmulas, sabendo essas duas aqui, ou essas três aqui, né, tendo elas em mãos aí, já dá para trabalhar tranquilo esse conceito, é sossegado. Tá? Vamos explicar como é que vai ser o experimento, basicamente, para no dia que vocês forem lá, caso forem, né, como supondo assim, a gente tome os dados já sabendo o que vai acontecer. Como é que vai ser? Ó? Você vai colocar aqui uma barrinha, então esse é o... Ah, volto. Peraí. Aqui. Eu vou mandar para vocês, tá? Esses slides, tá? Fica tranquilo aí, sem... Vocês estão tirando foto e tal, tirando print, tudo bem, mas eu vou passar para vocês, tá? Já peço aos representantes de turma aí que me mandem aquele e-mail para que eu reenvie aí essas aulas, tá bom? E eu já dei uma olhada, as turmas já estão formadas no Teams também, então essa semana eu não consegui, mas a semana que vem eu já vou pôr lá também essas aulas todas, tá? E aí fica vários lugares. Ah, sim, se você copiar, tem gente que gosta de copiar, ótimo, é isso mesmo, eu aconselho também. O Bruno, CA é coeficiente angular, é o coeficiente angular dessa reta, dessa curva aqui, tá? 2L0, onde? Aqui, você fala? Aqui é um alfa, né? Ah, tá, não, tudo bem. Ô, Yasmin, você não tem o link do Teams? Não, eu vou continuar mandando por e-mail, tá? Essas aulas. Vai ser mais um canal Teams. Mas eu já vou te alertar, o Yasmin. Tenta regularizar isso daí, tá? Vê se você consegue regularizar o seu link no Teams,
porque o que foi informado para a gente é que o controle das provas, das aulas não, mas das provas, o controle vai ser feito via Teams. Então é bom você deixar o seu e-mail regularizado, certinho, a sua conta ativa, porque senão vai chegar na época das provas, isso vale para todos vocês, tá? Vocês vão ficar sem acesso, vocês vão acabar perdendo a prova por causa disso, tá? Tá longe ainda a prova, mas é bom deixar já regularizado caso tenha algum problema, vocês não estão conseguindo acessar, não sei, tiver que entrar em contato com algum suporte e tal, já tentem fazer isso agora, tá? Já vou adiantando, porque foi o que foi informado pra gente na reunião, que o Teams vai ser usado, a sua conta no Teams, ô Juan. Não tem equipe lá ainda, Gabriel? Eu vou dar uma confirmada. Eu tinha habilitado algumas turmas lá. Eu não sei se todas elas foram habilitadas. Mas eu vou dar uma confirmada. Mas tinha uma turma de laboratório lá. Então, Juan, deixar regularizado a sua conta no Teams, o seu acesso ao software, ao aplicativo lá do Teams, tá? Você tem 4 matérias, eu vou ver se a minha vai ativar lá. Eu vou dar uma olhada depois, Gabriel. É bom você falar mesmo para eu ver. Porque essa semana passada eu entrei e pus para ativar, mas depois eu não acompanhei mais. Mas vamos fazer assim, eu vou deixar os 2 canais, tá? Eu vou pôr as coisas lá. Então, eu habilitei eu habilitei, só se deu algum erro lá. Eu vou tentar entrar de novo depois para ver. Mas vamos manter o contato. Eu vou colocar lá, né? Quando tiver todo mundo habilitado no Teams, eu vou colocar. Mas a gente mantém esse canal do e-mail para não ficar dúvida, né, e ninguém ficar, para todo mundo ter esse acesso a esse material. O CA é o coeficiente angular da reta aqui, o Daniel, tá? Não apareceu? Tá, eu vou ver. Provavelmente ele deve ter dado alguma coisa errada. Eu vou ver se eu posso ter habilitado errado. Eu também não sou o melhor, o expert em Teams lá, mas eu vou ver. Aqui é esse N, ô Daniel. Vou te explicar. Por que aparece esse Nzinho aqui em cima? Esse N é um sinal matemático que quer dizer o seguinte: o coeficiente angular é numericamente igual a essa relação ΔL sobre Δθ. Porque o ΔL é um comprimento, certo? Comprimento a gente pode dar em metros, centímetros, milímetros. Tem uma unidade de medida. Δθ é uma variação de temperatura. Pode ser em graus Celsius, Kelvin, Fahrenheit, seja lá o que for, mas ele tem uma unidade de temperatura. Então, quando eu faço ΔL sobre Δθ, isso dá uma grandeza de, por exemplo, metros por grau Celsius, tá? Não sei exatamente o que quer dizer isso, mas é uma grandeza. O coeficiente angular, ele é um adimensional, ele não tem unidade de medida, né? É uma relação que não tem a unidade de medida. É uma tangente, né, na verdade. Tangente não tem unidade de medida. Então, eles não são a mesma grandeza. O coeficiente angular e essa relação ΔL sobre Δθ não são a mesma grandeza. Não tem a mesma unidade. Mas eles são numericamente iguais. Então, eu coloco esse N aqui em cima para mostrar que o coeficiente angular é numericamente igual a isso aqui. Mas não é a mesma grandeza, tá? É só isso. É só para a gente entender que o número que der na conta vai ser igual, mas não correspondem à mesma grandeza física, beleza? É uma notação matemática para você explicar esse tipo de situação. Então vamos lá, vamos para o experimento agora. Então o experimento é esse aqui. Lá no laboratório tem uma estrutura dessa daqui que vocês vão colocar uma haste de metal aqui, ó, é um tubo, né? É um tubo vazado aqui de metal. Vocês não vão saber qual é o material. A ideia é que vocês não tenham a informação de qual material que é. Vocês vão medir a uma temperatura ambiente, então vocês vão hoje está 21 graus. Vocês vão anotar lá, 21 graus
qual é o comprimento inicial dessa barrinha aqui, desse tubo? Tal, L0, anotou. Aqui, ó, tem um relógio comparador, tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. E aqui tem a água num suporte aqui com uma chama, né? Num bico aqui com chama, que vai ser aquecida. Essa água, tá? Esse tubo aqui, né? Esse Erlenmeyer aqui pode ser outro tubo, mas esse daqui tá ligado a uma mangueirinha que tá ligada aqui a essa estrutura de metal aqui, esse tubinho. Ah, então, tem gente que trabalha com relógio comparador, para medir comprimentos bem pequeno, né? Então, o que vai acontecer aqui, ó, né? O relógio comparador tá aqui explicando, tal, tudo ele aqui, não vou ficar falando detalhes dele aqui, mas ele vai ter aqui seu ponteirinho, e aqui, ó, essa parte de baixo aqui, ó, que é a ponta de contato, ela vai ficar encostada nesse tubo aqui. E aí, conforme eu vou vendo essa água vai criando vapor. Esse vapor 0,01, então tem alguns que são... Eu não sei qual que é a precisão lá da escola, lá do laboratório, mas a gente vai ver na hora lá depois. Então aqui, ó, essa água vai aquecendo, vai gerando vapor, esse vapor vai passando por esse tubo, vai passando aqui por dentro desse tubinho aqui que a gente está estudando. E ele vai aquecendo. E a gente vai medindo a temperatura aqui, ó, né? Aqui não está o termômetro aqui, mas deveria estar um termômetro aqui. Então a gente vai medindo a temperatura até esse tubo dilatar, né? Isso aqui vai chegar a 100 graus aproximadamente. A gente vai supor que esse tubo vai ficar sujeito a essa temperatura, 90 e poucos graus. E ele vai dilatar até uma hora que a temperatura estabiliza, ele para de dilatar. Aí a gente marca, então, qual é a temperatura? Opa, desculpa. Aqui tem um relógio comparador aqui, né? Então, a temperatura final aqui, que estabilizou, né? Essa aqui, que vai ser 96, 97. E daí a gente vai ver a medida do relógio comparador, quanto que ele mexeu ali, né? Qual foi a dilatação. E esse vai ser o nosso experimento. O objetivo é determinar. Aí eu não vou colocar aqui, senão a gente vai responder tudo, né? Mas qual é o objetivo do experimento? É determinar o coeficiente de dilatação linear do material que a gente está estudando, tá? Espera aí que apareceu um negócio aqui, deixa eu... Então, ó, a gente vai... Qual é a ideia, então? Só vou voltar aqui. A gente vai medir o comprimento inicial, o quanto ele dilatou, que é esse aqui, né, que está no relógio comparador, que vai ser o nosso delta L, e a variação de temperatura, a temperatura inicial, que você mediu o comprimento disso daqui, e a temperatura final que atingiu essa água aqui que está fervendo, tá? Então a gente tem L0, delta L, que está aqui, né, e delta θ. Vai faltar o coeficiente de dilatação linear. Por aquela fórmula que a gente viu aqui no slide passado, ó, essa fórmula aqui, ó, a gente tem o delta L, que o relógio comparador deu, a gente tem o L0, que a gente mediu antes de começar o experimento, e a gente tem o delta θ, que foi a variação de temperatura, a inicial, antes de começar, e a final, depois que ferveu a água. Vai sobrar o alfa, e a gente vai determinar esse alfa. E aí, a partir do alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, que a gente determinou, a gente vai comparar com uma tabela, falar, opa, esse é alumínio, é latão, é cobre, tal, entendeu? Então, essa é a ideia. Então, o objetivo é determinar o coeficiente de dilatação linear do material. Os instrumentos são um termômetro, uma régua. O termômetro mede a temperatura da água ali, na saída da água. A régua para medir o comprimento inicial. E o relógio comparador, com as precisões, a gente vai ver lá no dia. E apresentar os dados coletados preenchendo as tabelas anexas. Aqui, ó... Então, eu não sei como é que vai ser feito lá no laboratório.
Vamos ver, eu vou fazer assim, ó. Nas últimas vezes que eu dei essa matéria aqui, o que aconteceu? Eu vou mostrar aqui a estrutura de novo. O que acontece? A gente liga aqui esse tubo, aquece e fica passando água, vapor d'água aqui pelo interior desse tubinho. A proposta inicial da apostila é que cada grupo faça 3 vezes esse experimento, uma com cada material. O alumínio, né, que foi sugerido aqui, né, alumínio, ferro e latão. Mas o que acontece? Nas últimas vezes, todas as vezes, na verdade, que eu dei esse experimento, os dois, o Daniel. Ele vai alongar, né, vai aumentar no comprimento e vai dilatar um pouco no diâmetro. Mas o comprimento é muito mais significativo do que o diâmetro. Então a gente vai se preocupar só com o comprimento. Mas, obviamente, ele sofre uma dilatação sim, tá? Mas, como a gente está falando aqui, o comprimento é muito mais significativo, então o que importa para a gente é o comprimento. Então, só voltando aqui, a ideia apresentada pela apostila, né, é que cada grupo faça 3 medidas, 3 tomadas de dados. Mas, no laboratório, o que a gente percebeu é que é muito perigoso fazer. Por quê? Ó, a gente tem que desmontar isso daqui. A cada tomada de dados, quer ver, ó? Terminou de tomar os dados, o relógio comparador marcou lá, que a gente tem que fazer? Tirar esse tubo, colocar outro tubo, por exemplo, de alumínio, conectar essa mangueirinha aqui com isso daqui quente, saindo vapor ainda, e começar de novo. Então, nas vezes que eu dei esse experimento no laboratório, eu não permiti que nenhum aluno desmontasse isso daqui. Porque eu já tinha visto que era perigoso. Se eu soltar ali, vai sair um vapor quente, tá? Pode cair essa água quente aqui. É muito perigoso, tá? Então, o que normalmente a gente faz? A gente tinha combinado isso, a gente tinha combinado com os professores mesmo, que a gente dividia, que eu dividi laboratório, a gente falou, vamos fazer assim, cada grupo faz com um material, então um grupo vai fazer com alumínio, outro grupo com ferro, outro grupo com latão, a gente põe na lousa, todo mundo pega os dados de todo mundo, compartilha e beleza, tá? Porque senão fica perigoso, tá? Então é mais ou menos isso que eu vou propor lá no laboratório. Cada grupo vai fazer com um material. Então, um grupo faz com alumínio, outro grupo faz com ferro e outro faz com latão, tá? Mesmo a gente pode... e aí vocês vão pegar a temperatura inicial, a temperatura final, que é o que a água chegou lá quando começou a ferver, o comprimento inicial, vocês já vão pegar já antes de acender o fogo ali, e o ΔL, que foi dado no relógio comparador. Tá? Isso para o alumínio, para o ferro e para o latão. Isso é rápido, porque já vai estar tudo montado ali. É só o tempo de você acender o fogo ali, né? Primeiro, o tempo de você medir a temperatura inicial, a temperatura ambiente, medir o comprimento inicial antes de aquecer aquele negócio, e aí liga o fogo, espera um pouquinho lá, vê o relógio comparador muda, o ponteirinho vai girar, parar. Quando parou, você anota aquela variação do que deu no relógio comparador, a temperatura final ali que está na água ali fervendo, e acabou, está feito, tá? Tomada de dados é essa, só. Tá? Como a gente vai ter mais alunos, a gente compartilha depois esses dados aqui. Eu acho que é mais fácil. Aí calcular, utilizando a equação, o coeficiente de dilatação linear de cada material, né? Essa daqui. Você vai usar essa expressãozinha aqui, já que você vai ter a tabela, e calcular o desvio percentual do coeficiente de cada coeficiente de dilatação em relação ao valor tabelado. Na tabela eu não pus aqui, depois eu posso até passar para vocês. Na apostila tem uma tabelinha com os coeficientes de dilatação, depois eu passo para vocês, isso não tem problema, tá? Aí você vai falar, opa, o tabelado é tanto, tá lá na tabelinha, o que a gente achou é isso. Sim, Bruno,
A ideia, ele equivale a uma régua, assim, ele mede a variação de comprimento. Só que a precisão é outra, né? A precisão da régua é uma e o do relógio comparador é outra, mas é basicamente a mesma coisa, mede comprimento, os dois. E aqui, aí vocês vão responder aí. Qual é o significado físico do coeficiente de dilatação linear? O que quer dizer? Aí eu vou deixar para vocês pensarem um pouco. E o 7, qual medição apresenta o maior erro? Né? Então, vocês vão ter lá alumínio, ferro e latão. Vocês vão ver qual deu o maior erro percentual aqui, né? O desvio percentual. E... Não, desculpa. Mentira, tô falando... Não é qual medição, não é o desvio, não. O que quer dizer medição? Qual dos dispositivos de medição tem o maior erro? A régua, o termômetro ou o relógio comparador? É isso que vocês vão responder também, tá? E aqui acaba. Esse experimento é bastante simples, tá? A mesma análise dele é bastante simples, tá? Então, basicamente, isso é o nosso experimento. Alô? Melhorou? Tá ruim, né? Não, tá ruim, não tá ruim. Aí. Apareceu? Tá me ouvindo agora? Melhorou, né? Desculpa, gente, que eu tenho essa conexão aqui. Meu computador é antigo, eu tive que fazer uma adaptação aqui no microfone. Aí ele já está dando uns mal contatos. Então, ó, basicamente, o que vocês vão fazer no laboratório é fazer essas 4 medidas aqui para esse experimento. Vai chegar lá, mede já a temperatura do ambiente na hora, tá anotado. Mede o comprimento do tubo frio ali, né, na temperatura ambiente, anotado. Liga o fogo lá, fica esperando. A hora que estabilizar a temperatura da água ali no recipiente, o relógio comparador parar de dilatar, ele vai começar a dilatar. A hora que ele parou, mede ali, mede a temperatura, que aconteceu isso, e tchau. Esse experimento tá resolvido. E aí vocês vão fazer a análise, né? Lógico, medir as precisões aqui e fazer essa análisezinha rápida, tá bom? Então, esse experimento aqui é bastante simples, né? Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, ó. Tem exercícios aqui, mas eu vou deixar esses exercícios para o final da aula, para a gente já falar do experimento de calorimetria, para dar tempo da gente falar dos dois experimentos. E aí, no final da aula, a gente volta e faz os exercícios, tá bom? Agora eu vou compartilhar com vocês o experimento de calorimetria. Podemos ir? Todo mundo aí? Bora, então vamos lá. Então, de calorimetria, gente, é o seguinte. Então, Juan, o Juan está perguntando se tem que entregar uma atividade que eu pedi para entregar na primeira aula, né? Sim, vocês vão me entregar, mas eu vou marcar uma data certa, depois que a gente fizer todos os experimentos, tiver tudo certinho, dados e tal, eu vou pedir para vocês fazerem uma data numa entrega só, entendeu? Não ficar me entregando vários trabalhos separados para ficar mais fácil de eu contabilizar e tal. Eu vou deixar para o final, quando chegar lá próximo às semanas de prova, eu já coloco uma data, falo, ó, agora vocês vão me entregar até tal dia, vocês têm que me entregar aquele exercício e mais os relatórios dos experimentos, tá bom?
mas se quiser já deixar pronto, é bom. Então, de calorimetria, eu imagino que vocês já estejam tendo essa teoria nas aulas de fundamentos de termodinâmica, né, que é a teoria de calorimetria. Mas eu vou fazer aqui uma aulinha, uma passagem rápida por esses conceitos para que fique mais claro não, mas seja apresentado de forma para a gente seguir o experimento aqui, tá? Mas eu acredito que vocês já tenham visto isso na aula de calorimetria, não sei quem que está dando aula para vocês, mas a gente vai falar o seguinte, ó. Quais são os principais conceitos aí que a gente vai estudar na calorimetria, né? Capacidade térmica. Então, a capacidade térmica é a relação entre quanto de calor esse corpo recebe para que a sua temperatura varie de 1 grau Celsius. Tá? Então, qual é a quantidade de calor necessária para eu fazer esse corpo variar a sua temperatura de 1 grau Celsius? Então, ela é calculada com essa expressãozinha aqui, capacidade térmica de um corpo. A unidade normalmente é a unidade de energia, que pode ser Joule, por uma unidade de temperatura, que é o Kelvin. Aqui seria no sistema internacional, mas a gente trabalha muito mais com essas unidades aqui. Calor, né, quantidade de calor, que é uma energia, em calorias, e a variação de temperatura em graus Celsius. Tudo bem? Então essa é a definição de capacidade térmica. É importante a gente entender que a capacidade térmica é uma propriedade do corpo, tá? Do corpo. Por que eu estou falando isso? Porque vai aparecer uma outra grandeza chamada calor específico. O calor específico, o que é calor? O que é o calor? Isso, o que é o calor? A letra Q, né? A quantidade de calor. O Daniel, é isso mesmo. O calor específico é uma característica do material. Então, cada material tem uma característica para receber calor e variar a temperatura. Então, o calor específico ele pode ser calculado como a capacidade térmica em função da massa, né? Então, é assim, ó. O calor específico é quanto de calor eu preciso para que 1 grama de uma substância, porque uma determinada quantidade de massa, né, uma unidade de massa de uma substância, eleve a temperatura de 1 grau. Então, o calor específico ele é característica dos materiais. Então, por exemplo, o alumínio tem um calor específico. Independente se eu pegue um bloco de alumínio ou um grão de alumínio. A água tem um calor específico. Independente se eu pegue 1 litro de água ou 10 ml de água. O calor específico é da substância. Agora, a capacidade térmica é do corpo. Por exemplo, porque assim, a capacidade térmica pode ser escrita como a massa vezes o calor específico. Como eu falei, o calor específico é uma característica da substância, do material. Então, por exemplo, se eu pegar uma amostra de 1 litro de água e uma outra amostra de 10 ml de água, e eu falar assim, eu preciso elevar a temperatura, as duas estão na mesma temperatura inicial. Eu quero elevar a temperatura dessas duas amostras a 10 graus Celsius. Então elas estão a 20 graus Celsius aqui, vamos imaginar. Eu quero que elas cheguem a 30 graus Celsius, vamos supor. Qual dessas amostras eu vou precisar fornecer menos calor? Qual vai chegar mais rápido, né? Supondo que eu coloque elas na mesma fonte térmica ali, no mesmo lugar. Um forno, ou sei lá, uma chapa de aquecimento. É fácil concluir que a amostra de pouca massa vai ter a sua temperatura rapidamente, vai chegar. A de massa maior vai demorar para aquecer. Por quê? Porque eu tenho massas diferentes. Então, a capacidade térmica da amostra de 1 litro é maior do que a capacidade térmica da amostra de 10 ml. Porém, o calor específico da substância é o mesmo.
a água que tem na amostra de 10 ml e a água que tem na amostra de 1 litro é a mesma, é água. Então, o calor específico é o da água. Só que a capacidade térmica vai ser diferente porque eu tenho massa da amostra diferente, tá? Então, é isso que é importante a gente entender. Capacidade térmica é uma propriedade do corpo, calor específico é uma propriedade da substância, tá? A unidade aqui mais comum que a gente vai usar é caloria por grama grau Celsius. E é exatamente o calor específico que a gente vai determinar, o calor específico do material que a gente vai determinar no laboratório, tá? E aí aparece o que a gente chama de quantidade de calor sensível, né? O calor absorvido ou liberado quando gera no corpo variação de temperatura. Eu pus aqui um ΔT, deixa eu mudar aqui, ó. Só deixa eu fazer uma coisa, espera aí, gente. Eu pus ΔT e na fórmula eu pus Δθ. Deixa eu deixar assim para ficar... Ups. Caramba. Peraí, gente. Depois eu salvo, então. Perdão. Volto aqui, né? Aqui. Então esse é o slide do calor específico. Então vamos. Então, ó, agora a quantidade de calor, né, que a gente vai chamar de Q, pode ser escrito como a massa do corpo vezes o calor específico da substância que compõe esse corpo vezes a variação de temperatura sofrida por ele, tá? Como a massa vezes o calor aqui, o calor específico, né? Massa vezes calor específico é a capacidade térmica, eu posso escrever desse jeito também, tá? A gente vai usar essa equação aqui, tá? Essa daqui a gente não vai usar agora não, a gente vai usar essa, tá? Mas aqui então, Q é a quantidade de calor, M é a massa, C é o calor específico, Δθ é a variação de temperatura e C maiúsculo aqui é a capacidade térmica do corpo, tá? Mas como eu falei, para o nosso experimento a gente vai usar isso daqui, ok? Vocês já tinham visto isso em termodinâmica? O professor já tinha chegado nessa parte aqui com vocês? Imagino que sim, né? Eu dou termodinâmica também, mas eu dou para as turmas da manhã. Tá? Então eu já falei isso daqui também. Então vamos lá. O que vai acontecer no experimento que a gente vai fazer? Então primeiro a gente vai entender que vai existir lá um calorímetro. E o que seria esse calorímetro? O calorímetro é um recipiente que não permite troca de calor com o meio exterior. Então ele normalmente é utilizado para determinação de calor específico de corpos. E é o que a gente vai usar. No caso do laboratório lá, eu não sei exatamente se vai ser esse daí, mas é basicamente uma garrafa térmica, né? É um recipiente que tem um isolante térmico ali. O Maurício, não tem relação. É o seguinte, ó. Eu estou usando a notação, eu estou usando a notação que foi usada na apostila, tá? Que os autores preferiram usar. Em muitos livros e literaturas mesmo relativos à temperatura, à física térmica, se utiliza o θ como temperatura, como a representação da letra que representa a temperatura, tá? Como vocês também estão acostumados, o θ é muito usado para ângulo, né?
Aqui não tem nada a ver com ângulo, tá? O θ, nesse caso aqui, ele está sendo usado como temperatura. Tá? Em outros livros, a temperatura aparece como T maiúsculo. Por uma opção dos autores da apostila, do material que a gente usa como referência, adotou-se a representação da temperatura pela letra θ, tá? Mas não é uma regra, eu só estou usando para não misturar. Depois vocês vão ler na apostila, vão olhar como ele falou T, aqui está θ, o que aconteceu? Tá? Então, não tem a ver com ângulo, não, tá? O θ é a temperatura, é o valor da temperatura. Tá? Em outros livros ela pode aparecer como T, mas esse material que a gente está usando, os autores optaram por usar a temperatura com a letra θ, tá? É só isso. Não sei se deu para entender. Então, ó, o recipiente aqui, você tem um isolante térmico, um vaso lá dentro, um recipiente onde vai o nosso material que a gente vai estudar, um agitadorzinho, um termômetro e um suporte aqui. Água, depende, né? Mas normalmente a gente usa água, né? Mas o que é importante a gente entender no calorímetro? O calorímetro ele é um recipiente que permite que a gente, pelo menos não é 100%, nada é ideal, né? Tem uma eficiência de 100%, mas a gente vai minimizar a ação do ambiente na troca térmica dos materiais que a gente está querendo estudar. Tá? Então eu ponho lá dois materiais, por exemplo, lá dentro com temperaturas diferentes, eles vão trocar calor entre si, e sendo que eles estão dentro de um calorímetro, eu posso supor e afirmar que o ambiente não está interferindo nessa troca térmica, que o calor está sendo trocado apenas entre eles, e não com uma terceira via aí, que seria o ar do ambiente externo e tal. Tá? Então o calorímetro ele tem essa trabalhar nesse caso, então, que o princípio da igualdade das trocas de calor. Se eu colocar dois corpos lá dentro desse calorímetro, a quantidade de calor trocada entre eles é tal que a soma de calor recebida com a quantidade de calor cedida vai ser zero. Por quê? Porque quando ele tem uma temperatura, vamos imaginar que eu tenho lá, o exemplo que a gente vai fazer é, lá dentro do calorímetro eu vou ter água a uma determinada temperatura ambiente. Vou pegar a água da torneira mesmo, uma massa, vou medir a massa de água que eu peguei lá, vou colocar lá dentro do calorímetro. Tenho a temperatura dela e a massa dela. E o calor específico da água, que é um dado, que a gente vai usar como dado. Aí eu vou pegar um bloco de metal, vou aquecer esse bloco, vou deixar ele uma temperatura alta, bem alta, e aí eu vou pegar esse bloco e jogar lá dentro do calorímetro, que tem aquela água, fechar e deixar a água e o calorímetro trocarem calor entre si. A água e o calorímetro, desculpa. A água e o bloco de metal. Então esse bloco de metal vai ter uma temperatura alta. Ele vai entrar em contato com aquela água que está com uma temperatura baixa. Ele vai perder calor, né? Ele vai tender a perder o calor dele e a temperatura dele vai diminuir. Só que como eu estou dentro do calorímetro, o calor que ele perdeu, a única possibilidade dele, para onde ele vai, né? A única possibilidade de saber para onde ele vai é para a água que está lá dentro. Ele está isolado ali, então ele vai perder calor e todo esse calor vai diretamente para a água. Então a água vai começar a receber aquele calor. Então um está perdendo, o metal está perdendo, a água está recebendo. No final, todo o calor que esse metal perdeu, a água recebeu. Como a gente vocês já devem ter visto que calor perdido, né, ele vai com um sinal negativo. Né? Por que é negativo? Aqui, vamos voltar aqui só nessa fórmula. Se o ΔT é a temperatura final menos a inicial. Se ele tinha uma temperatura alta e depois abaixou a temperatura final é menor do que a inicial. Quando eu faço essa diferença, dá negativo aqui.
o calor específico não é negativo, nem a massa é negativa, então só ele é negativo, ele vai fazer com que o Q, que é a quantidade de calor, seja negativo. Então, um objeto que perde calor, que esfria, a quantidade de calor perdida leva um sinal negativo. Quando ele recebe calor, a temperatura dele tende a subir, então a temperatura final é maior do que a inicial. Esse delta θ é positivo. Se o delta θ é positivo, a quantidade de calor também é positiva. Então, aqui nessa conta, a quantidade de calor perdida somada com a quantidade de calor recebida tem que dar zero no final, porque elas são iguais numericamente, só que com um sinal diferente. O que um recebe é exatamente o que o outro perdeu. Então, em um sistema termicamente isolado, a somatória das quantidades de calor recebida por um corpo mais a somatória da quantidade de calor cedida por o outro é igual a zero. Tá? Isso é o que acontece. Então, aqui, ó, eu provo que o que um recebeu é igual ao que o outro cedeu, né? Isso daqui acontece, né, quando o sistema atinge o que a gente chama de um equilíbrio térmico, né? O equilíbrio térmico, o que que é? É quando quando eu tenho a água, a temperatura ambiente, eu tenho o bloquinho lá, uma temperatura alta, 90 graus, vamos supor. Eu jogo o bloquinho lá dentro da água, fecho o calorímetro e deixo eles trocando calor. O bloquinho tende a esfriar, a água tende a esquentar. Né? O bloco estava com uma temperatura alta, a água com uma temperatura baixa. O bloquinho vai esfriando, vai transferindo calor para a água vai aquecendo, vai transferindo, até chegar uma hora que os dois atingem a mesma temperatura. Quando eles chegarem na mesma temperatura, não vai ter mais esfriar e aquecer, né? A temperatura estabilizou, o que a gente chama de um equilíbrio térmico. Eles atingiram o estado do equilíbrio térmico, a temperatura é igual, não tem mais troca, não tem mais para onde ir, tá? Então, aí no final então do equilíbrio térmico eu posso falar que a somatória das quantidades de calor recebida e cedida é zero. Então, o que a gente vai fazer aqui no experimento? Como eu falei para vocês, eu vou ter água dentro do calorímetro, eu vou medir a massa dessa água e a temperatura inicial dela. O calor específico vai ser dado. Eu vou ter um bloco de metal, que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse bloco de metal, no dia lá eu vou explicar, lógico, mas é só assim. Vai ter uma canequinha lá com água, essa daí não precisa medir massa, nada, e eu vou pôr esse bloco de metal nessa caneca com água e pôr para aquecer essa água e deixar lá aquecendo. Aí essa água vai ferver e o bloco de metal vai estar lá dentro. Eu vou medir a temperatura dessa água até ela começar a ferver. Quando começa a ferver, a temperatura estabiliza, né? Mudança de estado ali da água, chegar aos 96, 97 graus aproximadamente. Ricardo, vou fazer o seguinte, ó. Peraí, só um minuto. Peraí. Faz o seguinte, cara. Me manda um e-mail, nesse e-mail aqui, que eu te passo todos os slides, beleza? Aí não tem problema. Então, não tem link, nada disso. Eu te me fala, beleza? Então, ó, vamos voltar pro experimento aqui. Esse bloco que eu vou colocar numa caneca com água, ele vai ferver, a água vai chegar, quando ferver, vai chegar lá 90 e poucos graus. Eu vou deixar por uns 5 minutos ali essa água fervendo com aquele bloco lá dentro para garantir que o bloco fique com a temperatura da água. Eu não vou conseguir medir a temperatura do bloco, tá? Porque é muito difícil, ele é metal e tal. Então o que eu faço? Eu deixo ele imerso nessa água fervendo por um tempo razoável e garanto que a temperatura da água é a mesma dele, né? Porque ele está lá já há um bom tempo fervendo ali, então ele adquiriu aquela temperatura da água. Então eu meço a temperatura da água, essa temperatura é a do bloco. Aí eu medi a temperatura, deu lá 96 graus, vamos supor.
eu vou pegar com uma pinça, obviamente, esse bloco, vou tirar e colocar ele dentro do calorímetro que já tinha aquela água medida, né, com a massa medida numa temperatura ambiente. Jogo lá, fecho e fico com o termômetro lá esperando a temperatura estabilizar. Aí a temperatura daquela água vai subindo, subindo, até uma hora que ela estabiliza. Eu deixo ali por alguns minutinhos, poucos minutos, não tem mais mudança de temperatura, atingiu o equilíbrio térmico, então eu posso falar que a quantidade de calor recebida pela água mais a quantidade de calor cedida pelo bloco tem que dar zero. E é isso que a gente vai fazer. E aí tem aqui a formulinha. Então você vai fazer uma fórmula daquela, né? MC delta θ para água, MC delta θ para o bloco. Ó. Aqui a massa de água, o calor específico da água, a temperatura de equilíbrio que atingiu ali e a temperatura inicial da água. Eu vou colocar aqui como é que a gente vai fazer, tá? Então, Bruno, o Bruno perguntando por que quando liberamos vapor de água no ambiente ele não condensa, sendo que a temperatura ambiente é menor. Na verdade, ele condensa em boa parte, tá? Ele não condensa de uma forma muito visível, mas a fumaça que você vê nada mais é do que uma condensação. Ele condensa em microgotículas ali, tá? Há uma condensação, sim, mas não condensa totalmente, porque tem uma questão de pressão e tal, é uma seara meio complicada, mas parte dela condensa sim, boa parte condensa, quando você vê a fumaça é uma condensação. Deixa eu só fazer uma coisa rapidamente aqui, me dá um minuto aqui, peraí, eu vou pegar. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Peraí. Eu sabia que estava errado. Aqui, ó, deixa eu fazer uma correção nessa fórmula, tá? Tem uma correçãozinha que deve ser feita aqui, ó. Como um passa aqui, ó, como eu vou passar um para um lado e outro para o outro lá, ó, eu quero isolar esse daqui, né? Eu quero isolar o calor específico do bloco. Eu passei todo esse termo aqui para o outro lado, para o lado do zero. Ele vai negativo. Então aqui, ó, para que esse daqui teria que ter um sinal negativo aqui na frente. Ou eu inverto essa fórmula aqui. Então, peraí que eu vou inverter, tá? Eu vou inverter aqui, ó. Aqui, na hora de eu fazer a conta, aqui, ó. Aqui é o A e aqui é o E. Aí, agora sim. Ó. Então, é assim a conta, porque senão aqui em cima vai dar negativo, né? Quando eu passo todo esse termo para lá, ele tem que ir negativo. Então aqui tem uma diferença. É isso mesmo. Tá, então você vai anotar alguns dados. Então como é que vai ser o relatório aqui, né? Qual é o objetivo do experimento? Determinar o calor específico do bloco, né, que a gente tem lá e comparar com a tabela. Quais instrumentos de medição? Basicamente são termômetro, que eu vou medir a temperatura, e a balança para medir a massa. E aí eu vou ter lá, ó, M, que é a massa da água fria no início, e o θA, que é a temperatura da água fria no início. θB é a temperatura do bloco já aquecido, é a temperatura da água fervente lá da caneca. No dia a gente fala de novo, mas vocês vão entender. O MB é a massa do bloco, vocês vão medir antes, né, de colocar lá, de esquentar esse bloco, vocês vão medir a massa dele na balança. E o θE é a temperatura de equilíbrio, a temperatura no final, quando eu misturei lá o bloco quente com a água que já estava lá dentro. Esperei um tempinho, a temperatura estabilizou, é a temperatura de equilíbrio. Aí você, tendo todos esses dados aqui, né, você vai voltar aqui nessa equação, ó,
e calcular o calor específico do material que compõe esse bloquinho aí. Aí a pergunta foi, por que foi deixado durante tanto tempo o bloco imerso na água fervendo? Eu até expliquei já, né? Para garantir que a temperatura do bloco seja igual à da água, porque daí eu consigo medir, né? Porque eu não consigo medir a temperatura diretamente do bloco. Então eu meço a temperatura da água, posso afirmar que a temperatura do bloco é a mesma da água. Volto, Daniel, volto sim. Esse daqui? Não tem problema, Daniel. Se qualquer precisar, você me fala, eu volto, tá? Não tem problema não. Fica tranquilo. Depois eu vou mandar os slides aí, você dá uma revisada, ver se que ficou de dúvida aí, se perdeu alguma coisa, se chegou alguém aí no seu trabalho que te atrapalhou, tá? Mas você me avisa. Beleza? Vamos lá? Pode passar? Não, Douglas, espera aí, então vamos fazer o seguinte. Daniel, o objetivo é determinar o calor específico do material que compõe o bloco de metal. É esse o objetivo. Agora o Douglas perguntou se eu ponho o bloco na água, a temperatura será a soma da... Não, a temperatura a gente vai medir, Douglas, é assim, ó. Eu vou colocar o bloco que estava numa água fervendo lá, então vamos só para usar números aí, né? Vamos imaginar que essa água estava fervendo, ela chegou a 96 graus Celsius, depois não passou, ficou a 96 graus Celsius por um tempão ali, e aquele bloquinho estava lá dentro. Quando eu pegar esse bloco, ele vai estar a 96 graus Celsius, tá? Isso a gente vai afirmar. Eu vou jogar esse bloco no calorímetro que tinha água, que eu já tinha colocado a água lá e medido a temperatura, que é a temperatura ambiente. Vamos imaginar que seja 20 graus Celsius, tá? Estou chutando números aqui. Então eu tenho água a 20 graus Celsius e o bloco a 96. Eu jogo ele lá dentro. Fecho. Aí eu vou ter um termômetro lá dentro que eu vou ficar olhando. Esse termômetro vai estar imerso na água. A água vai receber o calor desse bloco e vai começar a esquentar. O bloco vai perder calor, vai começar a esfriar. Vai chegar uma hora que esse sistema vai atingir uma temperatura. Essa temperatura é a temperatura de equilíbrio. Eu vou medir essa temperatura, tá? Eu vou ficar olhando o termômetro até o termômetro parar. A hora que o termômetro não mexeu mais, eu olho lá, deixo lá passar, sei lá, um minutinho, não mexeu, não subiu mais, é porque ali atingiu o equilíbrio térmico. Essa é a temperatura do equilíbrio térmico, esse daqui, ó, que a gente vai anotar. Ó. É anotada essa daqui, tá? Esses dados vão ser anotados a partir do experimento. Não sei se agora eu fiquei, se eu expliquei certo, se você entendeu o que eu expliquei. E aí você vai comparar o valor calculado com o valor tabelado. Então você vai fazer uma conta, né, aquela conta lá que a gente viu na fórmula, calcular o calor específico do bloco. E aí vocês vão olhar aqui na tabela e vai ver, esse bloco deve ser alumínio, ou deve ser chumbo, ou latão, sei lá. Vocês vão ver ferro. Dependendo do valor que vocês calcularem, vocês vão comparar e ver qual é o calor específico do bloco, do material que vocês usaram lá. Só isso. É isso aqui o problema, o experimento. Não, Bruno, você sabe como é que você sabe que a temperatura é de equilíbrio? Quando você jogar o bloco quente lá dentro do calorímetro com água fria e fechar, você vai ter já um termômetro ali. Você vai perceber que essa água, o termômetro vai estar imerso na água, que ela vai começar, a temperatura dela vai subir rapidamente, porque o bloco está muito quente ali, e ele vai começar a trocar calor rapidamente ali. Então a temperatura dessa água vai começar a subir. Vai subir, vai subir. Só que vai chegar uma hora que ela vai parar de subir. E aí você vai ficar olhando ali. Isso é questão de minutos, é rapidinho. Vai subir, subiu, parou.
Você vai ficar ali alguns segundos, 1 minuto ali, olhando. Se não subiu mais, é porque ali atingiu o equilíbrio térmico. Essa é a temperatura. Tá? E aí você anota, opa, parou de aumentar, chegou no equilíbrio térmico. Não precisa considerar o tempo, não. O tempo não vai ser muito importante. O importante é você olhar ali. Jogou o bloco quente, fechou, fica olhando o termômetro. Ele vai subindo, subindo, pum, parou. Parou, fica ali um tempinho, não mexeu mais. Essa daqui é o equilíbrio térmico, já era. Tá? Então é um experimento também muito simples de se fazer. E a análise também é simples, tá? Não tem nada de muito complicado. Tudo bem? Deu para entender os dois experimentos? Vamos fazer um exercício. Eu acho que eu preparei para essa parte de calorimetria um exercício só, e para dilatação acho que tem 2, eu acho. Vamos fazer rapidinho, então? E aí a gente finaliza a aula de hoje com esses exercícios. Se não tiver mais dúvida, ninguém tiver nenhuma dúvida a mais. Sim, Jonathan. No caso aqui, ó, não, pelo que eu entendi, a pergunta do Bruno é o tempo que ele demora para chegar no equilíbrio térmico. Esse tempo pode variar um pouco, mas não depende muito do local, não. Você está falando da chama, a chama é para aquecer o bloco, né? Isso sim depende, tá? Mas a gente não vai se preocupar com o tempo, tá? O que interessa é temperatura inicial, final, as massas e a temperatura de equilíbrio térmico. No dia, quando vocês estiverem lá, vai ficar mais fácil, eu acho, de entender. Então vamos fazer eu vou aproveitar que eu já estou nesse slide aqui, eu vou fazer esse exercício. Ó, vou mudar a minha configuração de tela aqui para a gente ver a minha lousa improvisada aqui. Espera aí, tá, gente? Eu já... Vou pôr aqui o exercício. Aqui para não atrapalhar. Aí. Vamos lá. Compartilhar minha tela. Aí. Então eu tenho aqui, ó. É muito próximo do que vocês vão fazer lá, tá? Ó, num calorímetro ideal são misturados 1 kg de água a 20 graus Celsius e um bloco de metal de massa 250 gramas a uma temperatura de 240 graus Celsius. No nosso caso aqui, o bloco não vai estar a 240 graus Celsius, ele vai estar no máximo a 100, não vai chegar a 100 porque é água fervendo e não vai chegar a 100. Então o que a gente vai ter lá? Vou pôr assim, ó. A massa, vou chamar de massa de água, tá? É 1 kg. A temperatura inicial da água é de 20 graus Celsius. Não foi colocado aqui no enunciado, mas a gente vai pôr lá no dia também. O calor específico da água, a gente vai usar como 1, tá? É 1 caloria. Esse vai ser um dado que vai acompanhar vocês nos exercícios, principalmente lá quando vocês tiverem fundamento de termo. Esse calor específico da água é 1, é fácil de guardar. Ele nem colocou no enunciado aqui, mas a gente vai deixar guardado aqui. Ó, a temperatura de equilíbrio foi de 40, então é como se vocês tivessem feito esse experimento, mediram a massa de água, a temperatura da água, mediu a massa do bloco, né, que é 250, e a temperatura do bloco, quando ele foi colocado ali, e aí esperou essa mistura atingir o equilíbrio térmico e mediu lá. A temperatura de equilíbrio foi 40 graus Celsius. Então eu vou anotar aqui, ó, temperatura de equilíbrio 40 graus Celsius. Então esses são os dados relativos
a amostra de água, certo? Deixa aqui, ó. Tudo bem? Vou pôr aqui em cima, vai. Água. Essa é a água. Aí eu tenho lá um bloco de metal. Então eu vou ter lá a massa do bloco é de 250 gramas. A temperatura inicial do bloco é de 240 graus Celsius. E a temperatura de equilíbrio é a mesma para os dois, né? A temperatura de equilíbrio é sempre igual para os dois, porque é quando os dois atingem a mesma temperatura. O bloco que estava 240 chegou a 40 graus e a água que estava 20 chegou a 40. E aí eu quero saber qual é o calor específico desse bloco. A pergunta é essa. É exatamente o que vocês vão fazer no laboratório, tá? Então aqui, esses daqui são os dados do bloco de metal. A única coisa que a gente tem que se preocupar aqui nesse problema é olhar a unidade, ó. A massa de água está em quilogramas. Ó, o calor específico é calorias por grama grau Celsius. A massa do bloco está em gramas, então eu tenho que deixar tudo em unidades compatíveis. Então eu vou pôr aqui 1000 gramas de água, tá? Que equivale a 1 quilograma. CB é o calor específico do bloco, tá, o Douglas? É exatamente o que a gente vai achar no laboratório. O calor específico do material que compõe o bloquinho lá, que a gente vai estudar. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer a dedução inteira aqui, mas no laboratório lá, vocês vão direto para aquela fórmula. Deixa eu até voltar aqui na fórmula. Ó, vocês podem ir direto para essa fórmula aqui, ó. Essa aqui, ó. O calor específico do bloco é a massa de água vezes o calor específico da água vezes a temperatura inicial da água menos a temperatura de equilíbrio, dividido pela massa do bloco vezes a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial do bloco. Posso fazer por essa fórmula direto, se eu quiser, tá? Quer usar essa daqui direto? Aqui é só para diferenciar, né? Vamos fazer assim, ó, temperatura inicial da água, temperatura inicial do bloco. Então vamos fazer, ó, vamos fazer da dedução inteira aqui, vai, vamos lá, vamos pro enunciado. Ó, a quantidade de calor trocada pela água mais a quantidade é igual a zero. Quem é a quantidade de calor da água? É a massa vezes a massa da água, né? Eu chamei de MA, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura do equilíbrio, menos a temperatura inicial da água, mais a massa do bloco, vezes calor específico do bloco, vezes a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial do bloco, tudo isso é igual a zero. Deixa eu fazer um coube aqui. Não, vai ficar negativo. Agora eu vou fazer aqui a dedução inteira, tá, o Bruno? Quer ver, ó? Então, ó, se eu passar isso daqui para lá, ó, vai ficar assim, ó, né? Aqui é zero, né? Eu vou deixar ela um pouco melhor aqui, ó. Vai ficar a massa do bloco vezes o calor específico do bloco vezes temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial do bloco é igual. Como passou todo esse termo para lá,
menos a massa da água, calor específico da água, temperatura de equilíbrio menos temperatura inicial da água. Tem um menos aqui, tá? Esse menos aparece. Só que o que ele fez, né? O que a gente fez na dedução ali? Se eu multiplicar esse menos aqui nessa relação, o θe vai ficar negativo e o θ inicial aqui vai ficar positivo. Então fica assim, ó. A massa do bloco vezes o calor específico do bloco vezes a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial do bloco. É igual a massa da água vezes o calor específico da água vezes, aí eu inverto aqui, ó, a temperatura inicial da água menos a temperatura de equilíbrio. Tudo bem? Aí, como eu quero saber o calor específico do bloco, vai ficar o calor específico do bloco é igual não, esse negativo, Daniel, é do termo inteiro, está multiplicando, né? Então é como se eu multiplicasse por menos 1 aqui o termo inteiro. Isso aqui é a mesma coisa, né? Se eu fizer distributivo aqui, vai dar a mesma coisa. Quando é multiplicado, eu não faço, não é todo mundo não vai ficar negativo, né? O termo inteiro fica negativo. Então vai ficar MA vezes CA vezes θ inicial da água menos θ de equilíbrio dividido pela massa vezes a variação da temperatura, né, que é o θe menos θ0p. Então essa é a fórmula que a gente deduziu lá, que está lá já, né? Aí tem que substituir os valores. Vamos substituir, acho que vai caber aqui. Vai ficar massa da água, 1000. Calor específico da água, 1. Temperatura inicial da água, 20. Menos temperatura de equilíbrio, 40. Massa do bloco, 250 vezes variação da temperatura de equilíbrio, 40, menos temperatura inicial do bloco, 240. Então, no final, calor específico do bloco, deixa eu pegar meu calculador aqui. Então vai dar 1000 vezes tá 0,4, não é? É isso? Não, pus errado. Puta. Aqui é 0,4. É isso aí. É 0,4 mesmo. Fiz uma conta errada. Então deu 0,4 e a unidade é a mesma do calor específico da água. Calorias por grau Celsius. Então esse é o calor específico do metal, né?
compõem esse bloquinho aí que a gente estudou. Beleza? Então é isso aqui que vocês vão fazer. Esse exercício é exatamente igual ao que vocês vão fazer no laboratório. Diferença dos dados aí, mas a análise matemática é a mesma. Tudo bem? Vamos fazer agora exercício de dilatação para terminar a aula, então. Posso tirar essa tela aqui, depois eu vou abrir outra tela, pode ser? Então vamos lá, peraí. Dilatação, exercício, não, experimento, relatório e exercício. Vamos lá. Então vamos fazer esse exercício aqui de dilatação. Então ele faz assim, ó. Uma haste. Deixa eu só fazer uma coisa rapidamente. Peraí, gente. Eu tô achando que dá pra ficar mais nítido. Não tá muito nítido, mas... não tá muito não. Então, ó, ele fala assim, ó. Uma haste submetida à dilatação linear apresentou os seguintes dados. Então, o que tem lá? A temperatura inicial dessa haste era de 25 graus Celsius. A temperatura final foi de 95 graus Celsius. Não, Cláudia, não é obrigatório não, tá? A gente indica, é interessante, tem exercícios, tem o relatório já pronto, as perguntas, tudo, mas ninguém é obrigado nada, tá? Você não é obrigado a adquirir, não. Se você não quiser adquirir, é a sua escolha, tá bom? O comprimento inicial dessa haste que ele está falando é de 800 milímetros. E aí, ó, é muito parecido com o problema que vocês vão fazer. Vocês vão pegar uma haste de metal, vão medir a temperatura inicial dela e o comprimento inicial. Aí vocês vão deixar lá a água lá esquentar, passar pelo tubinho por dentro dela, ela vai aquecer, vai sofrer dilatação até uma temperatura estabilizar. Então, por exemplo, você olha lá no termômetro da água ali, está 95, estabilizou. O relógio comparador fez uma alteração e você tirou lá a medida do relógio comparador, que é 0,12 milímetros. O que ele quer saber é qual é o coeficiente de dilatação do material dessa haste. Então aqui a gente aplicar exatamente isso que vocês vão fazer lá no problema. Não deu positivo mesmo, Gabriel. Deu positivo. Por quê? Deixa eu só... Ele está perguntando, o Gabriel está perguntando se o valor do calor específico do exercício passado está em módulo. Não, ó. Aqui, ó, por que dá positivo? Porque aqui em cima, ó, 20 menos 40 dá menos 20. E aqui embaixo, 40 menos 240 dá menos 200. Fica negativo em cima e embaixo. Então a resposta é positiva mesmo. Tudo bem? Então, ó, eu vou fazer a conta aqui que a gente
que a gente já viu. Aqui, ó, eu não preciso converter para metros. Se as duas medidas de comprimento inicial e de variação da dilatação tiver na mesma unidade, não precisa mudar, tá? Só não posso ter unidades diferentes, mas se as unidades forem iguais, não precisa mudar, deixa assim mesmo. Então a gente vai ter lá o ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Essa é a fórmula que a gente viu. Então, substitua, é só substituir direto. É isso que vocês vão fazer. 0,12 é igual a 800 vezes alfa vezes 95 menos 25. Bom, o alfa vai ser, né? 0,12 dividido por 800 vezes 95 menos 25, né? Então vamos fazer essa conta aqui. É 2,14 vezes 10 a menos 6, meu Deus. E a unidade de medida aqui parece ser estranha, mas ela é a seguinte, é graus Celsius elevado a menos 1. Essa é a unidade de medida do coeficiente de dilatação. Por que graus Celsius a menos 1? Quer dizer que é a proporção que ele dilata por cada grau Celsius de variação de temperatura. Então, o que vai acontecer? Só para vocês entenderem para onde saiu essa unidade. O 0,12 está em milímetros. O 800 está em milímetros, vai cortar. Quem vai sobrar? O grau Celsius, que está embaixo aqui. Então vai ficar 1 sobre grau Celsius ou grau Celsius elevado a menos 1. O 0,2 elevado a menos 5 pode ser também, Daniel. Tá certo também. Dá na mesma, né? Não tem problema. Você só tem que tomar cuidado, porque se o seu resultado der dessa forma, né? Se você calcular e dar desse jeito, se for uma prova de múltipla escolha, por exemplo, você tem que, às vezes, se adequar esse seu resultado para as formas de resposta que estão lá. Mas numa prova escrita... Não, esse Celsius, Douglas, esse Celsius a menos 1 é simplesmente a unidade, tá? Não se preocupa, você não tem que levar nada a menos 1, nada disso. É só a unidade. É a relação Celsius a menos 1 aí. Opa, peraí que eu fechei uma pergunta. Então, ó, da onde veio 0,012 dividido por... Então, você vai fazer 0,12, né? Dividido. Eu vou abrir parênteses por 800 vezes, abre parênteses de novo, 95 menos 25, fecha. Deu isso aqui. 2,1428 vezes 10 a menos 6. Tomem cuidado para fazer essa conta aqui, ó. Porque você tem que pôr a parte de baixo em parênteses, né? Entre parênteses aqui, porque senão vai dar errado. Você não pode pôr tudo na mesma linha, tá? Tentem fazer de novo, façam um passo a passo, tentem fazer para ver de onde veio, mas o 2,14 veio dessa divisão aqui. Foi o que deu na minha calculadora.
Ó, tem a resposta aqui, né? Eu quis fazer, mas... agora com parênteses é melhor. Toma cuidado de fazer essas contas. Não esquece dos parênteses não, porque senão vai dar tudo... você pode errar por bobeira. Você faz o exercício certinho e... Ivan, são 4. Por enquanto vocês não vão entregar nada, porque a gente não tem nenhum dado aqui, mas são quatro relatórios de experimentos que a gente vai fazer. É isso mesmo. Vamos fazer esse outro aqui? Exercício, esse daqui foi colocado como 1, então vamos lá. Esse é o 1, então vamos fazer o 2. Outra folha, essa folha está lascada. 2 ele fala assim: no experimento sobre dilatação térmica linear foram obtidos os seguintes valores. Então vamos lá. Alfa, que é o coeficiente de dilatação linear do material, que é 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. A temperatura inicial, que era 10 graus Celsius. A temperatura final, que é de 90 graus Celsius. E o comprimento final, né? Esse L, eu vou pôr LF aqui para a gente enfatizar que é o comprimento final. 1001,8 milímetros. E a pergunta é, qual é o valor de L0, né, que é o comprimento inicial? Dá para fazer de 2 jeitos. Bom, não precisa converter nenhuma unidade e tal. A gente pode fazer assim, ó. Deixa eu ver. Eu vou fazer de um jeito diferente do que está aqui. Essa resolução está pronta aqui, tá? Mas eu vou fazer diferente para a gente comparar e vocês veem qual que vocês acham melhor. Eu prefiro sempre usar essa expressão aqui, que eu acho ela mais simples. Que a gente acabou de usar, né? Delta L é igual a L0 vezes alfa vezes o delta θ. E aqui, ó, como eu tenho... eu não tenho L0 aqui, né? Vai ficar faltando L0. Não vai ter jeito. Não vai dar certo. Vai ser melhor usar aquela outra mesmo. Que é assim, né? LF é igual... Só deixa eu voltar aqui para vocês lembrarem. Quando a gente deduziu ela aqui, ó. Aqui, ó. Essa daqui, né? Vai ficar mais fácil. Porque senão eu vou ficar com L0 aqui nas duas incógnitas. Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Eu vou usar ela direto, então. Vai ser L0 vezes 1 mais alfa vezes delta θ, né? Vamos fazer essa direto. Não é muito a minha preferência, mas para esse exercício aqui ela vai ser a mais adequada. Bom, aí é só substituir, né? Aqui fica fácil, né? 1001,8 é igual a L0 vezes 1 mais 2 vezes 10 a menos 5 vezes a variação de temperatura, que é 90 menos 10. Aqui tem que se preocupar muito e não esquecer dos parênteses aqui, tá? Então, o L0 vai ser isso daqui dividido por esse trambolhão todo aqui, né? Vou colocar aqui assim. 1001,8 dividido por 1 mais 2 vezes 10 a menos 5 vezes... Eu vou deixar vocês fazerem a conta aí, para ver se vocês estão com habilidade de fazer
esse tipo de conta. Eu vou fazer aqui o meu, eu quero ver quem que vai chegar nas respostas. Então vamos lá, vai. Vou fazer de novo aqui. Vamos ver. Wesley, tem alguma coisa errada no seu aí, tá? Tem uma coisa que você teria que ver aí. Agora sim, Wesley, tá certo. Isso, ó, o Daniel, o Wesley, o Douglas também, ó. Douglas, tem alguma coisa muito errada aí. E aí, Douglas, só pra te avisar, pra você tomar muito cuidado. Ó, o Ivan também acertou, pelo menos bateu com a minha aqui. O Douglas tá muito fora, ó. Imagina, ó, se o comprimento final dessa barra é 1001,8, para uma variação de temperatura assim, imagina o valor que você me deu, ó. Imagina que esse valor que você me deu é o comprimento inicial dela. Olha quanto ela aumentou de tamanho, só para você comparar. Colocando em centímetros aí, ó, ou em metros, sei lá. Foi quase 70 centímetros de dilatação. Não faz muito sentido, entendeu? Toma cuidado quando você chegar numa resposta, tenta ver se ela é coerente, se ela faz sentido, tá? Para não confiar só no cálculo, na calculadora. Olha lá, a Carla também, ó. Toma cuidado, Carla. Olha o valor que você deu de comprimento inicial e olha o comprimento final. Olha quanto dilatou. É muito. Não acontece isso numa situação real. Não é possível isso. As dilatações são muito pequenas. São quase imperceptíveis. A olho nu é praticamente imperceptível. O Maurício está certo aqui, viu? O Arthur também, o Maurício. Maurício, você só não aproximou aqui. Você tem que aproximar arredondar para cima, hein, o Maurício. É 0,2 aqui, se for usar essa resposta. Não, no meu deu aqui. Praticamente, né, se eu for arredondar, seria... Deu 1000,199, alguma coisa. O meu deu isso daqui. Para muitos aí também deu isso. Tomem cuidado com a conta, hein? A matemática tá atrapalhando vocês. O conceito aqui não é tão difícil, mas a matemática não pode derrubar vocês aqui, nesse final, hein? Ó, a minha dica. Qual é a minha dica para fazer esse tipo de conta numa calculadora? Vou fazer com vocês aqui, ó. Vamos ver se ajuda, ó. O que a gente tem que fazer? Eu tenho que fazer esse número dividido por esse trambolho aqui embaixo, né? Isso, Douglas, é isso. A parte de baixo aqui, ela é um trambolhão. Então, para eu não ficar fazendo muito parênteses, colocando muito para confundir, eu vou fazer primeiro a conta de baixo. E como é que eu faço a conta de baixo? Como é que eu fiz a conta de baixo? Ó? Primeiro eu fiz isso daqui, 90 menos 10, vezes 2 vezes 10 a menos 5. Porque eu tenho que fazer primeiro o parênteses, depois a multiplicação e depois a soma. Então, o que deu aqui, ó, 90 menos 10 vezes 2 vezes 10 a menos 5, eu tenho o que deu aqui embaixo, no denominador. Isso aí, Douglas, então tá certo. Aí o que eu fiz? Eu tenho esse valor aqui embaixo, o que eu faço? Qual é o valor de cima? Ó? 1001,8 dividido, na minha calculadora tem essa funçãozinha aqui que é a answer, né? É dividido pela resposta anterior, ó. Dividido pela resposta anterior, o que ele faz? Ele pega esse 1001,8 e divide por esse número que eu calculei.
Olha lá. E aí eu chego na resposta, sem fazer muito trabalho. Você pôs assim, João Vitor? Não, mas aqui tá 11, né? Você não pôs 11, né? Um mais, né? Cara, a chance de dar errado esse tipo de coisa na calculadora aqui é grande. Por que pode dar errado? Então, né? Tá. Então, tá bom. Melhorou? Melhorou o áudio? Voltou? Melhorou, né? Tá bom. Então, toma cuidado aí, o João. Vê se você consegue mudar o seu jeito de fazer a conta aí. Mas eu acho que tem um outro parênteses aí que tá te fazendo você errar. Tá lá, é isso aí, ó. Ah, perfeito, então. Ah, deu igual, então tá bom. Então tá. Desculpa, então tá certo. Ah, então tá bom, João. Eu pensei que você tinha falado, colocou assim e deu errado. Então tá bom. Então não tem nada errado, não tá certo. Eu tava olhando pra ver se tinha alguma coisa errada, não achei. Lógico, porque tava certo. Tá bom? Beleza? Esse daqui, então, tomem cuidado só com essas matemáticas aí, com as continhas da calculadora, com esses números aí. Beleza? E vamos fazer o último, então. Agora acho que tem mais um. Ah, lá, tem mais um. Vamos fazer esse daqui? Ah, então perfeito. Tá ótimo, Pedro. Não. Esse daqui, ó, eu vou fazer. Esse eu vou fazer mais. Vamos fazer direto aqui, vai. Vamos ver aqui, ó. No experimento sobre dilatação térmica linear foi obtido o diagrama cartesiano de comprimento por temperatura. O comprimento inicial da barra a 0 graus Celsius é de 1,4 metros. Vamos fazer assim, ó. Temperatura inicial é igual a 0 graus Celsius. Nesse caso, o comprimento inicial é de 1,4 metros. Determine o coeficiente de dilatação do material. Ele quer saber o alfa. E aí a gente pode pegar qualquer valor aqui do gráfico. Ele tem três possibilidades. Eu vou fazer de um jeito, você vai ver que a resolução está de outro. Tanto faz qual que eu pegue, que é linear esse gráfico. Então eu vou pegar, por exemplo, se a temperatura for 20, então quando a temperatura final, se vocês quiserem fazer com outro dado, pode fazer, for 20, o comprimento final não, o ΔL, desculpa, a variação foi de 0,1 milímetros. Então aqui, o que a gente pode fazer é, a gente tem o ΔL, o L inicial, a variação de temperatura e eu acho o alfa. A única coisa que eu vou mudar aqui é que eu vou pôr em milímetros o comprimento final, o inicial, desculpa. Poderia pôr esse em metros também, daria na mesma, tá? Mas eu vou pôr esse em milímetros. Que dá 1.400, né? Milímetros. E aí a gente vai usar aquela fórmula ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes a variação de temperatura. Então aqui o ΔL a 0,1 é igual a 1.400 vezes alfa vezes 20 menos 0.
Então o alfa vai ser igual a 0,1 dividido por 1.400 vezes 20, né? Já vou pôr aqui 20 menos 0 dá 20. E aí tem que fazer essa continha. Dá 3,57 vezes 10 a menos 6. Graus Celsius a menos 1. Chegaram aqui nessa resposta? Alguém fez aí? Fechou? Ó, a resolução tá... Bom, é basicamente a mesma coisa, né? 6,57 vezes 10 a menos 6. É isso aí, gente. Então, aqui tá a teoria, alguns exercícios e já o roteiro do laboratório, que eu vou mandar para vocês, então, assim que vocês forem, os representantes aí forem me enviando o e-mail. Tudo bem aqui? Ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram que eu retome? Senão eu vou terminando a aula por aqui. Pensei que ia acabar mais cedo, mas os exercícios são trabalhosos, né? Tudo bem, gente? Aí, ó, vocês me avisam depois como é que a gente vai proceder nas próximas aulas aí. Isso, aos pouquinhos vai indo, João, é isso aí. Tá para ver se a gente divide por turma, se eu faço esses aulões aqui. Não, Natália, a resolução do papel eu não mando, tá? Se você quiser, eu ponho elas aqui para você tirar foto e tal, mas eu não ponho essa resolução, não. Essa daqui eu deixo a responsabilidade para vocês copiarem aí e tal. Quer que eu passo de novo, se você não pegou? Então, Pedro, se não for presencial, a gente vai pensar, tá? Se a gente não voltar para o laboratório, eu vou ter que arrumar um jeito da gente... Eu faço alguns dados, ou a gente faz um experimento simulado, alguma coisa assim. Você faz um simulador, aqui a gente dá um jeito. Exercício 1, coloco sim, ó. Aqui, ó. Essa é a do exercício 1. Vou pôr até um enunciado aqui para você tirar a foto junto.